Boa noite, meus amados irmãos. Hoje estamos em mais um domingo, celebrando o culto de maneira ainda transmitida pela internet. Agora nós estamos transmitindo também pelo YouTube e pela página do Facebook. Então é até importante que os irmãos se inscrevam, possam ativar as notificações, justamente para que a página da igreja possa ter mais visibilidade. Hoje nós vamos ter mais elementos em nosso culto, já que nós não podemos ter os irmãos aqui mais uma vez conosco. Nós convidamos o nosso irmão presbítero Altair para participar conosco da parte litúrgica, onde ele vai conduzir essa primeira parte, e o conjunto de louvor também, como tenho feito. Poucos irmãos, mas alguns irmãos têm se disposto e se dispuseram a estar conosco nessa noite para louvar ao nosso Deus. Então nós vamos passar a palavra agora para o nosso irmão presbítero Altair, que vai conduzir essa parte da liturgia até chegar ao louvor e a mensagem do nosso Deus ao nosso coração. Deus nos abençoe graciosamente nessa noite, em nome de Jesus. Presbítero Altair, fique à vontade, tenha a palavra. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo esteja, no coração de cada um, em todos os nossos lares, e que Deus nos abençoe também nessa noite, que não estamos assim reunidos fisicamente, mas que estejamos unidos, em espírito, na presença do nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura do Salmo 46. O título do Salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Faremos agora uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, na sua presença santa e gloriosa, estamos a te louvar, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cântico, e que a palavra venha falar aos nossos corações. Querido Deus, peço que se faça presente por intermédio do Espírito Santo no coração, na vida de cada um dos irmãos, que possamos sentir a comunhão de um com o outro pela presença do Espírito Santo em nossa vida e termos a paz de Jesus Cristo em nossos corações. Nos abençoe, eu te peço, nos guarde, dai-nos vitória nesses momentos difíceis, Pai, que em breve possamos estar reunidos fisicamente também para cultuar o seu nome. Pedimos em nome de Jesus a sua bênção, agradecendo. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora louvar ao Senhor com um hino. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Os céus
neste de trevas não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Meus irmãos, graças a Deus, né, por este louvor. É maravilhoso estar louvando ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. E é maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura agora no Salmo 105, do versículo 1 ao versículo 11. O título desse salmo é As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome,
Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. É o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, que rendemos graças a Ele, que cultuamos a Ele. A sua palavra não volta atrás, a sua palavra não falha, ela é cumprida de maneira perfeitamente maravilhosa. Deus é maravilhoso e o que Ele, as bênçãos que Ele nos disse que nos daria, nós receberemos, né? E nós por aí temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus e o louvamos por essa graça maravilhosa. Agora eu vou passar a oportunidade, né, um momento para o grupo de louvor, para que adoramos ao Senhor. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui, aqui, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar. Me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, dono Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Assim, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz, Senhor, tua voz, Senhor,
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao amo, Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Amo o Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.
Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que Cristo vive está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de amor, Pai de graça, nós nos colocamos diante da Tua grandeza, Pai, para agradecer a Deus pelos Teus feitos, ó Deus, porque a Tua sua misericórdia, Pai, tem se renovado a cada dia, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Embora tenhamos passado, Senhor, momentos difíceis, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha sarar a nossa nação, que o Senhor venha sarar a nossa cidade, ó Pai, que o Senhor venha dar, Senhor, auxílio, entendimento aos governantes, aos nossos prefeitos, ao nosso presidente, ó Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão nas frentes, ó Pai, nos hospitais, nas enfermagens, ó Pai, abençoar esse momento, ó Pai, que nós estamos enfrentando de quarentena, um momento tão difícil, que muitas pessoas estão passando dificuldades, ó Pai, pessoas estão sem Cristo nesse momento, Pai, um momento tão difícil, que nós possamos ser luz, Senhor, a cada um. Nos ajuda, Pai, a passar esse momento. Nos ajuda a chegar diante de Ti, Senhor. Te buscar cada dia mais e mais, Senhor. Pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas. E glorificar o Teu nome. E louvar o Teu nome, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Obrigado, Senhor, por cada momento. Obrigado por cada alegria. E obrigado, Senhor, por cada tristeza que nós temos passado. Porque isso, Senhor, nós possamos romper em fé a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor venha aceitar esses louvores, ó Pai. Mesmo imperfeitos, ó Pai, mas nós te agradecemos por tudo. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nós te damos graças. Amém, Senhor. Agradecemos mais uma vez ao nosso Senhor pela vida dos irmãos, pelos irmãos que nos alegraram com louvor, com adoração, a Josi, o Lindolfo, o Tarcísio, o Isaac,
E não posso deixar também de mencionar, né, o nosso irmão Altair, que hoje se prontificou a uma convocação de fazer parte da liturgia hoje, e ao Luiz Felipe, que nos ajuda no equilíbrio do som da gravação, para que os irmãos possam ouvir as mensagens e ouvir o louvor também com a boa qualidade. Estamos conseguindo melhorar um pouquinho mais a qualidade. Esperamos que cheguemos aí a esse ponto de equilíbrio que fique bom para os irmãos ouvirem e fique bom para que sejamos edificados. Sem mais delongas, eu vou meditar com os irmãos nessa noite abençoada desse domingo, no Salmo número 120. Tem algumas ideias para tratarmos a partir desse salmo, e eu quero então começar com esse salmo. Vai servir para ponte para que outros salmos sejam tratados. O livro do Salmo é riquíssimo. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, e eu quero só relembrar alguns pontos, e a gente vai tratar desse salmo. Salmo 120. Vamos ler esse salmo. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Querido Deus, dê a nós, ó Pai, nessa noite entendimento alto, que o Espírito Santo fale conosco, que mesmo não estando aqui presentes os irmãos, o Espírito Santo possa falar em seus corações, nos dar entendimento, clareza, para que o nosso culto seja ainda um culto em nossos lares agradável ao teu santo nome. Que a instrução do Senhor, ó Pai, também venha nos fortalecer, e o Senhor, ó Pai, traga paz ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos iniciando intercaladamente algumas mensagens no livro dos Salmos. Nesse período de quarentena, eu não vou deixar de falar outras mensagens. Vou voltar com a exposição de Marcos, vou voltar depois com a exposição também de Atos dos Apóstolos, ou seja, tem várias exposições que nós já iniciamos e queremos abençoar a igreja com a palavra de Deus. Nessa quinta-feira última, terminamos o livro de Efésios. Agora, na próxima quinta-feira, nós trataremos de outros temas, outros assuntos, mas foi um tempo de caminhada, já nem me lembro mais quando foi que começamos, mas foi uma caminhada longa no livro de Efésios. Eu creio que passou aí de 6 meses, 7 meses, sem a menor dúvida, porque é um livro também que quando pegamos e estudamos, nós tentamos passar para os irmãos todos os pormenores, versículo por versículo, aplicação, implicação para a nossa vida. E também queremos pegar alguns salmos para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Vou fazer algumas observações desse salmo também, algumas aplicações que serão muito proveitosas ao nosso coração, assim esperamos, com a graça do nosso bom Deus. Eu primeiro vou falar um pouco do que é esse salmo e quais são as características que nós vamos encontrar também para podermos interpretar esse salmo, e ele vai nos ajudar um pouquinho. O Salmo 120 até o Salmo 134 faz parte de um conjunto de salmos chamado Cânticos de Romagem. Se você olhar aí, já no próprio título, que é a da nossa tradução, ele vem falar Cântico de Romagem, que é do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos, eles eram entoados toda vez que os judeus espalhados por toda a região da Palestina, a Ásia, onde quer que eles se encontrassem, eles
eram obrigados, de certa forma, a ir pelo menos uma vez em Israel nas suas 3 principais festas. O ideal é que eles fossem nas 3, instituídas por Deus e passada para o povo por boca do seu servo Moisés. Mas, pelo menos uma, o judeu ele ia e participava. E eles se juntavam em grandes procissões, muitas pessoas, crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e eles levavam animais, comida, e era uma procissão, era uma romagem de festa. Não havia o transporte que existe hoje, não havia as facilidades que nós temos hoje, então eles saíam das regiões mais longínquas, caminhavam por semanas, né? Algumas pessoas aí chegavam a caminhar até por mais tempo do que semanas, para poder chegar no período da festa e então poder celebrar e festejar a Deus, oferecer sacrifício, fazia ofertas, até dízimo nesse período também era entregue uma vez por ano. Então era muito comum levar recursos, mantimentos, coisas do tipo para poder ir até o templo para adorar ao nosso Deus. Outros cânticos que não serão os que nós trataremos hoje, vão tratar também de perigos nesse caminho, nessa jornada, que nós falaremos em uma outra ocasião. Mas hoje, em especial, nós vamos ver que essas caravanas, essas caminhadas dos judeus que iam até Jerusalém, eles cantavam, eles celebravam, e eles cantavam outros salmos, mas os salmos do 120 até o 134 era o mais comum e era o oficial, digamos assim, que era cantado pelas pessoas que caminhavam até Jerusalém. A gente tenta hoje imaginar como seria isso, né? É difícil para nós imaginarmos essa forma de caminhada, essa romagem, essa saída das pessoas das extremidades para irem até Jerusalém, porque hoje nós não temos mais esse aspecto, não é necessário mais isso. Deus ele está com contrito, ele está com você, ele está se manifestando nas igrejas locais, então não precisamos mais fazer essas romagens, essas romarias para poder oferecer a Deus o nosso culto. Nós podemos oferecer a Deus nosso culto quando nos reunimos como igreja, em nossos lares nós estamos nos reunindo também, mas nada substitui a reunião do povo de Deus, que é algo gostoso, algo que alegra o coração, algo que deixa a gente assim transbordando de alegria. E é o que eu disse para os irmãos, estou sentindo falta muito, muito mesmo dos irmãos. A gente se cansa e até estressa um pouco de ter que ficar falando para a câmera e sem ninguém para poder ouvir e falar e ter alguma reação do tipo. Então espero que nós tenhamos esse sentimento também de poder ir à casa de Deus com grande alegria quando assim pudermos. E é isso que os salmistas também tratam, de sentimentos. Nós vimos hoje pela manhã que os salmos, eles são manifestações do nosso sentimento. O sentimento que todos nós temos, que nós passamos, as nossas lutas, nossas angústias, nossas dificuldades. Disse pela manhã, inclusive, uma citação de Calvino, no seu livro que introduz os comentários aos Salmos, onde ele fala assim, olha, costumo definir esse livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja aí representado como num espelho. A ideia de Calvino é que todos os nossos sentimentos estão refletidos nesses salmos. A tristeza tem salmo para o triste. A depressão tem salmo para aquele que está depressivo. As ansiedades, as dificuldades, o pecado, o perdão, a falta de perdão, todas essas sensações e sentimentos podem também ser espelhados pelos salmos. Os salmos têm manifestações para a nossa vida. Calvino, inclusive, fala que o Espírito Santo colocou ali, ao vivo, de todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que agitam habitualmente o espírito humano. Calvino, ele manifesta essa ideia de que os salmos é uma porta
de todas as emoções, sentimentos, preocupações, tudo aquilo que nós temos, os salmistas também, eles refletiram nos seus salmos. E os cânticos de romagem também têm essa expressão, essa ideia de que há sentimento, a vida, a luta por toda a passagem, por cada verso, cada coisa preciosa que nós podemos aprender nesse sentido. Por isso, esse salmo, ele também traz outra importante lição para a nossa vida. Não só esse salmo, mas também alguns outros salmos, que é uma linha de um professor que ele diz que os salmos eles mostram uma orientação, depois há um período de desorientação e uma nova orientação. Aliás, nós vamos caminhar um pouco sobre isso depois nesse salmo, sobre essa questão da orientação, da desorientação e uma nova orientação. E, na verdade, nós vamos ver isso, que Deus ele sempre vai propiciar orientação ao povo de Deus. Ele nunca vai nos desamparar. Mas alguns momentos na história, a fim de que nós prestemos atenção à sua voz, parece que ele se silencia, como aconteceu no caso de Jó, em que ele insistiu, falava, orava, e parecia que Deus estava mudo, não falava com ele. E também como aconteceu também em um outro período, que é o que nós chamamos de período intertestamentário, que é um período maior, entre o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que foi um período aí de praticamente 4 séculos, onde Deus não manifestou mais por meio de profeta, Deus manifestou mais por meio de nenhum outro tipo de elemento nesse período. Deus se silenciou. E a ideia é que esse silêncio momentâneo, ou de certa forma, o calar-se de Deus, dá sobre nós uma desorientação. A gente não sabe o que fazer, a gente tem um desequilíbrio e a gente precisa reorientar a nossa vida, e essa proposta de reorientação é uma nova orientação à luz da própria palavra de Deus. Isso é normal, e isso acontece, por exemplo, com crianças que estão aprendendo a andar. A gente orienta um passo de cada vez, e quando a gente solta a mão, parece que elas desorientam-se e elas caem. E você vai lá e levanta elas novamente e dá uma nova orientação. Elas desorientam e caem. Nós crescemos e ainda passamos por esse mesmo problema. Nesse mundo caído, apesar de recebermos orientação da palavra de Deus, em alguns momentos parece que a gente está desorientado, está perdido. A gente não sabe o que fazer em algumas situações. E aí Deus vem de novo e nos dá uma nova orientação, que é a mesma orientação, sobre a sua palavra, para que nós possamos ter de novo equilíbrio na nossa vida cristã. É mais ou menos o que João, em 1 João, coloca. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Ou seja, eles já tinham sido orientados. Senão um mandamento antigo. Eles estão só desorientados, não tem nenhum mandamento novo, mas é coisa antiga. Qual é o antigo mandamento ao qual eles estavam desorientados? Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, a nova orientação é a antiga orientação de Deus, que já havia dado ao seu povo e direção naquele momento. Os salmos retratam esse aspecto. Deus, ele dá orientação. Alguns momentos da nossa vida a gente fica meio desorientado, e Deus está dando a nós sempre uma nova orientação daquilo que devemos fazer. Como que isso pode ser aplicado também nesse salmo ao qual estamos vendo, ao qual estamos analisando nessa noite? Primeiro, só para a gente situar, o salmista, ele habita, no caso aqui, no meio de um povo que parecia estar mentindo contra ele em alguma situação. O salmo, ele começa dizendo que na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele já tem uma ideia, ele já é um homem de oração, ele sabe que Deus ouve, ele sabe que Deus atende o seu clamor e a sua necessidade. Um salmista, ele está dizendo que Deus, ele sim sabe de cada uma das suas necessidades, das suas angústias.
E aqui ele coloca: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Então aqui nós temos o motivo da sua desorientação, da sua angústia, que são lábios mentirosos. Ele orava, porque ele fala que o Senhor o ouvia, então quer dizer que ele já tinha ideia do que significava oração, do que significava uma vida com Deus, então ele já tinha um contato com Deus, ele já sabia que o Senhor respondia. E ele vem mostrar qual que é a situação que ele está vivendo hoje. Olha, eu estou vivendo um momento onde as pessoas estão com lábios mentirosos, com língua enganadora. E aqui, na leitura do Salmo, pode dar a impressão de que ele está habitando fora de Jerusalém, mas não. Apesar dele citar Quedar, Meseque, a ideia é que ele está aqui no meio, possivelmente, do povo de Deus. E é no meio do povo de Deus que está acontecendo essa confusão. É no meio do povo de Deus que ele clama. Ele está angustiado. E ele usa o nome, clamo ao Senhor, que é Yahvé, que é o grande eu sou. E ele busca Deus, ele clama ao Senhor, algo que nem sempre acontece com algumas pessoas que em momentos de grande angústia, elas afundam no pecado, elas blasfemam contra Deus e nem sempre clamam, elas ficam caladas e deixam as coisas acontecerem para ver o que vai acontecer. Então o salmista mostra para nós que nós podemos, de certa forma, ter uma certa desorientação. É isso que está acontecendo aqui. A sensação de percepção que ele nos mostra que estava afligindo a sua alma é que o mundo do jeito que está não deveria estar do jeito que está hoje. Algo está errado. Algo não está andando conforme deveria andar. Ou seja, há uma desolação, há uma mentira, há línguas mentirosas que estão difamando, que está dando problema, que é uma confusão. Aliás, é o que nós estamos vivendo hoje. Você não sabe o que é verdade pela língua das pessoas, pelas notícias de internet, aliás, depois eu vou falar sobre isso, pelas propagações de tantas coisas que estão por aí. Hoje, a mídia, ela chega até o nosso celular, a nossa casa, com uma velocidade assustadora. E se você quer ser contaminado, basta ligar a televisão, ouvir os noticiários, ouvir um rádio, ouvir um comentário, qualquer coisa do tipo, ou seja, é tudo quase que em termos apocalípticos. E aí vem a questão, hoje será que nós não estamos vivendo cercados de mentiras, tantas e tantas mentiras, como também o salmista aqui coloca? O que angustiava o salmista é que ele estava cercado de lábios mentirosos. Meus irmãos, estamos vivendo tempos que nós não sabemos o que é verdade mais. É tanta mentira que nós não sabemos em que ou no que acreditar. Desde que os nossos olhos estejam de fato nesse mundo. Nós vivemos num mundo corrompido, caído, desorientado. Por isso que eu disse que vivemos um período de desorientação. Nós já fomos orientados pela palavra, mas parece que estamos um pouco desorientados. Pessoas que frequentam a igreja estão angustiadas sem saber em quem confiar. Pessoas que já foram orientadas por Deus a entregar a Ele todo o caminho e confia nele e o mais Ele fará, hoje estão desorientadas, porque não sabem o que vai acontecer no mês de maio, com essas prorrogações indefinidas, se vamos ou não vamos voltar. Estamos vivendo momentos em que princípios éticos já não são tão valorosos. Estamos vivendo hoje princípios de desorientação com relação àqueles que negociam, com relação a empregados, patrões, pessoas querendo aproveitar da situação que estamos vivendo, pessoas que querem tirar proveito de alguma forma daquilo que estamos vivendo. Ou seja, não só estamos cercados de pessoas que usam da mentira, mas temos que nos colocar também no lugar oposto para vermos também se não somos os mentirosos, que estamos tentando em alguns momentos tirar proveito de situações de desorientação, como está acontecendo nos dias de hoje. Por isso nós precisamos cuidar para que a verdade não seja retirada da nossa vida, da nossa devoção, da nossa vida com o Senhor. Isaías 59, ele fala o seguinte no versículo 14 e 15,
que hoje nós estamos vivendo uma manifestação de maldade nacional tão grande, tanto quanto Isaías, que ele fala assim, que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pôde. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Mas também sabemos que o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Nós vivemos em um mundo em que quase não se tem direito e nem justiça. Por isso que nós vemos hoje, meus irmãos, com tanta desconfiança qualquer coisa que aconteça. É impressionante como hoje se desconfia de tudo, de todo mundo. Se alguém falar tal coisa, eu não sei se é bem assim. O outro vem falar tal coisa, também não sei se é bem assim. Meus irmãos, nós estamos inseridos hoje numa situação que você não consegue mais ter confiança e acreditar no que alguém fala, alguém diz, alguém produz, alguém publica, algum vídeo. Tanta coisa, tanta desinformação que não gera informação, que gera uma confusão na nossa cabeça, uma desorientação. Estamos vivendo como salmista. É angustiante viver assim. São lábios mentirosos, línguas enganadoras. Estamos vivendo um tempo de uma pandemia de desorientação, de pessoas que não sabem, não conseguem lidar com tudo isso, e a gente já não sabe mais no que acreditar e em quem acreditar. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo para nós. Olha, eu estou angustiado, mas eu sei que Deus me ouve. Mas a questão é a seguinte: Senhor, me livra desses lábios mentirosos. Aqui poderia até ser uma coisa pessoal contra o salmista. Talvez fosse alguma coisa. Ele está talvez pedindo, Senhor, leve para longe dessas pessoas, ou seja, remova essas pessoas, tira essas pessoas. Se fôssemos pedir isso no Brasil, para Deus tirar os mentirosos, a pergunta é: quem ficaria? Essa é uma pergunta interessante. Se Deus fosse retirar os enganadores, quem ficaria? Aliás, até nós temos que nos colocar nessa posição, porque às vezes nós também somos enganadores quando colocamos coisas que não são verdadeiras, as fake news em nossas redes sociais, em Facebook, WhatsApp e tantas outras coisas. Mas a questão é que nós hoje estamos cansados. Você já percebeu que você vai hoje procurar orientação para tudo que você faz? Você vai no médico, você procura saber a verdade, se aquele médico é bom ou não. Você vai no mecânico, você procura saber a verdade, se aquele mecânico é bom ou não. Ou seja, você tenta se proteger contra toda a exploração física, jurídica, econômica, emocional, que a gente fica cansado. Fica cansado. Mas também tem um outro aspecto. O pior é quando nós nos acostumamos com as coisas erradas, com essa situação, com essa mentira, e achamos que as coisas são assim, que elas não vão mudar e que nós não podemos fazer nada para poder reverter essa situação. É verdade que algumas coisas nós não vamos conseguir reverter, mas também é mentira que isso não pode ser mudado, porque Deus pode dar uma nova orientação na nossa vida. Então, meu querido, o salmista ele já foi orientado. Confie em Deus, clame a Ele na sua angústia. Mas ele está um pouco desorientado. Senhor, mas tem muitos lábios mentirosos. E tem mais um detalhe. O que vai acontecer com esse mentiroso, com essa língua enganadora? Aí ele usa a expressão no versículo 4, que é uma resposta, que é a questão de setas agudas do valente, que é o soldado, quando ele saía para uma guerra, ele afiava as suas setas com um material muito perfurante que era fatal, mortífero. E quando ele atirava as suas lanças, e quando essa seta encravava no seu inimigo, era fatal, era mortífera. Então, ele quer dizer que pessoas que enganam, que mentem, um dia vão provar do seu próprio veneno. Não é vingança dele, do salmista, mas é o Senhor, porque é o Senhor quem cuida daqueles que propagam, que falam e que poluem todo o ambiente de forma mentirosa. E, inclusive, ele usa aqui brasas vivas de zimbro. Aqui é um tipo de madeira
boa para fazer fogueira, para poder colocar em lareira, né? Que ficava ali a noite toda queimando, queimando, queimando. A ideia é que essas brasas vivas vão de fato também se voltar contra aqueles que com sua língua pontiaguda, com a sua língua, que Tiago fala inclusive que com a língua você pode pôr fogo em uma floresta. Se você pôs fogo no coração da pessoa, no coração do irmão, se você atacou alguém, isso tudo pode voltar contra você. É interessante essa ideia, porque o salmista, ele poderia muito bem aqui, como ele o fez no começo, ter pedido para Deus: Senhor, me livra desses lábios mentirosos, como ele fez. Mas Deus, na verdade, não o livrou, Deus não removeu, Deus, na verdade, o deixou ali para que ele pudesse aprender que ele, o Senhor, é quem vai cuidar de todos esses que se desviam do caminho dele. E é interessante que esse é um cântico de romagem, porque nessa caminhada poderia ter gente mentirosa, poderia ter gente enganadora, poderia ter gente plantando mentiras, fazendo fofoca. Imagina uma caminhada com um punhado de gente e, fulano lá está dando em cima da sua filha, fulano lá está isso, fulano daquilo. E o salmista fala assim: eu não aguento mais. Ou falando dele mesmo: está vendo fulano? Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquele outro, fulano é egoísta, fulano é aquilo. Então, as pessoas podem falar de você, de outras pessoas, e elas podem ser também pessoas com lábios mentirosos, enganadores, e Deus nos mostra que com elas pode acontecer aquilo que elas também propagam, ou seja, setas, brasa, incêndio numa floresta, veneno mortífero, tudo isso pode voltar contra aquele ímpio. Ou seja, o ímpio vai receber o próprio veneno lançado por ele. Então o salmista, ele fala: Deus me livre. Deus não o livrou naquela situação e falou para que ele ficasse ali mesmo. Mas tem uma outra coisa importante nesse texto que nós temos que trazer à memória, é que o desarranjo do salmista nos faz lembrar algo que eu já disse em um outro estudo, mas é bom relembrar nesse texto e faz bem lembrarmos também nessa passagem, que nós somos peregrinos nesse mundo. Aliás, é isso que o salmista está querendo dizer também. Ai de mim, que peregrino em Meseque, que habito nas tendas de Quedar. E é interessante ele usar essa expressão porque são duas regiões opostas, uma fica no sul e outra fica no norte. Ele está querendo dizer o seguinte, que parece que eu estou distante, mas ainda estou aqui, porque eu não sou daqui, eu sou peregrino, em terra estranha estou. Esse mundo não é o nosso lar. O salmista está dizendo que angústia e sofrimento nos mostra que Deus está nos ensinando que nós não devemos estar satisfeitos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não é para nos sentirmos à vontade. O que está acontecendo com pandemia, com mentiras, com desarranjos políticos, com tudo isso que nós estamos vendo, é uma lembrança para o povo de Deus: vocês não são desse mundo, vocês habitam temporariamente nesse mundo, nós estamos caminhando rumo ao nosso verdadeiro lar. Por isso que é cântico de romagem, cântico de peregrino, cântico de pessoas que saem das suas terras e vão até Jerusalém, para mostrar que nós também estamos saindo desse mundo, habitamos, mas não somos, estamos indo para o novo céu e para a nova terra. É essa ideia que o salmista está passando, ou seja, nós podemos até passar por momentos de viagem, como uma férias, que hoje vai ser difícil para muitos retirarem ela, devido a esse isolamento que muitas pessoas estão enfrentando, nós estamos enfrentando juntos, e você vai viajar, você fica um tempo no lugar, você gosta do hotel, gosta do ambiente, mas você fica doido para voltar para sua casa, não tem nada melhor do que a sua própria casa. A ideia é que nós somos peregrinos, nós não estamos nessa terra, essa não é a nossa habitação definitiva, nós estamos aqui de forma temporária e aguardamos o retorno de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses o seguinte: a nossa cidadania está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar
a si todas essas coisas. Ou seja, nós estamos habitando nesse mundo, vivemos aqui, mas não somos desse mundo. É isso que ele diz aqui no versículo 5. Ai de mim, eu sou peregrino, eu vou de norte a sul, mas ele está no meio do povo de Deus. Essa aqui é uma linguagem figurada. E ele fala assim, já é tempo demais que habito com os que odeiam a paz, eu habito com essas pessoas, eu estou com essas pessoas, eu quero a paz, mas eles não querem, eu quero reconciliação, mas eles não querem. Quando eu falo de ter paz, eles não querem ter paz. Mas isso tem um porquê. Porque, na verdade, esses habitantes que ele cita, ao qual ele habita, são pessoas que gostam de guerra. Meseque, por exemplo, que é um povo situado ao norte, e Quedar, que é ao sul, né, que é lá no deserto da Arábia. Lá em Ezequiel nós vamos ver que Meseque, eles causavam terror na terra dos viventes, ou seja, eles eram cruéis. Era a marca deles, eles tinham orgulho da sua força militar, do seu poder econômico. E essa é uma combinação perigosa. Poder militar e poder econômico pode trazer muita confusão, como acontece também hoje. Então, ele está citando situação de pessoas que não querem paz. Ele tenta paz, mas as pessoas não querem paz. Ele quer tranquilidade, mas as pessoas não querem tranquilidade. Então, ele lamenta. Ele lamenta. Nós podemos nos lamentar, meus queridos, quando as coisas não acontecem, quando as coisas não caminham bem. A situação do nosso Brasil hoje é uma situação de lamento. O povo de Deus tem que lamentar profundamente o que está acontecendo. Não sei quem é que não quer a paz, mas eu sei que o mundo está em pé de guerra. As pessoas estão em pé de guerra, as pessoas não têm paz umas com as outras, as pessoas não têm vida de tranquilidade umas com as outras, e nós precisamos entender que nós somos peregrinos nesse mundo, nós não somos desse mundo, nós não estamos em paz com esse mundo, mas não precisamos estar em guerra com as pessoas. Nós podemos, sim, não nos conformar com esse mundo, porque não somos desse mundo, nós somos peregrinos nesse mundo, nós habitamos de um lado para o outro, e estamos aguardando o novo céu e a nova terra, e mesmo que nós não consigamos ver em vida a vinda de Jesus, mesmo que nós morramos, nós ainda assim habitaremos com o Senhor. O salmista, ele faz essa perspectiva, essa lembrança de que ele é um peregrino, ele habita no meio desse povo, já faz tempo demais, eles odeiam a paz, eles não querem a paz, eles teimam pela guerra, eles querem fazer turbulência, eles não conseguem ter tranquilidade em seus corações. O salmista nos ensina algumas coisas nesse processo de orientação, desorientação e nova orientação. Ele foi orientado a clamar ao Senhor, mas ele estava desorientado por conta de tantas coisas que estavam acontecendo ao redor. Qual é a reorientação de Deus? Confie no Senhor. Confie no Senhor. A reorientação vem no Salmo 121, que a gente vai ver em outra ocasião. Quando ele eleva os olhos e ele fala de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque aqueles que são pela paz são reorientados pelo Senhor. Nós precisamos ser reorientados pelo Senhor. E nós precisamos buscar o Senhor. Ele é a nossa orientação, Ele é a nossa direção. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos fortalece, e é Ele quem vai cuidar de cada um do seu povo nesse período de pandemia, de mentiras, de tantas coisas erradas que estão sendo propagadas. Você não sabe mais de quem é a verdade, quem está com a verdade. E, meu querido, não se angustie por causa disso. Ore, confie ao Senhor, deposite nele todas as coisas, confie nele, e o mais Ele fará. Não adianta você tentar entender algumas coisas que não podem ser entendidas por nós nesse momento. Talvez lá na frente a gente possa entender algumas situações, mas hoje a única coisa que nós podemos fazer, sinceramente, é confiar em Deus. João, capítulo 14, 27, fala assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo está associada à orientação e nova orientação. Se você está desorientado, reoriente-se na palavra de Deus, na paz de Deus, na paz de Cristo.
E isso só acontece com a intervenção do Espírito Santo no nosso coração. Algumas aplicações para a nossa vida nessa noite. Primeira aplicação: não seja aquele do outro lado que o salmista diz. Aquele que propaga mentira, aquele que propaga fake news. Meus irmãos queridos, com todo amor a vocês, cuidado com as conjecturas, especulações que vocês têm propagado em redes sociais. Não seja como aqueles que não querem a paz, só quer a perturbação, só quer a guerra, só quer ficar colocando mais lenha na fogueira, só quer ficar colocando mais mentiras, ou mais conjecturas, ou mais ideias. Meus irmãos, hoje, qualquer um pode fazer um vídeo e colocar o que pensa, do jeito que quer. A questão é, você vai ficar propagando aquilo que não é verdade? Você vai ficar propagando aquilo que não é de fato algo que edifica, que traz paz? Meu querido, se você vai propagar alguma coisa na sua rede social que não vai trazer paz, não propague. Se você vai ficar fazendo ironias, propagando coisas que não vão trazer edificação, não propague. Porque aqui o salmista está sofrendo com isso. Agora a questão é quem o faz sofrer. E talvez nós possamos ser aqueles que façam o outro sofrer com coisas que nós estamos colocando, ou falando, ou divulgando. Se você não sabe se é verdade, não repasse. Se você não sabe se isso vai trazer paz, não fique propagando coisas que não vão trazer paz ao coração das pessoas que estão ao seu redor. Controle a sua vontade, às vezes, de compartilhar coisas que são mentirosas. Às vezes nós vemos pessoas compartilhando coisas que são mentirosas e depois coloca assim, é fake news tal assunto, fake news. Isso não é específico para ninguém, meus irmãos. Isso é uma orientação geral para a igreja, para o povo de Deus. É um salmo que diz o seguinte, as pessoas sofrem por causa de lábios mentirosos. E o problema é que às vezes as pessoas estão sofrendo porque nós podemos ser esses lábios mentirosos quando nós propagamos coisas mentirosas. Se você não sabe se é verdade, não propague. Sabe o que você pode fazer? Propague novas orientações, que é a orientação da palavra de Deus. Como eu disse, orientação, desorientação. O povo fica perdido. O que precisa? De uma nova orientação. Qual que é a nova orientação? Antiga orientação, a própria palavra de Deus. Use esse período, meus queridos, para se reorientar, trazer nova orientação para a sua vida. Outra coisa importante, o salmista pediu para Deus, para que Deus o livrasse daqueles lábios mentirosos. Deus não os livrou, Deus deixou ele lá. Nem sempre Deus vai nos livrar dos conflitos. Ele quer que nós permaneçamos no meio do conflito para trazermos paz. Mesmo que o outro não queira, nós devemos promover a paz. Não podemos retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Essa é a forma que Cristo Jesus nos ensina. Nós precisamos retribuir o mal com o bem. Nesse período de pandemia, de angústia, desorientação, meu querido irmão, propague o bem, propague a palavra, propague a verdade da palavra, propague o seu Facebook e encha ele de versículos bíblicos, encha ele de orientações da palavra de Deus, encha ele de coisas que edifiquem o coração temeroso. Os corações estão temerosos porque estão desorientados e precisam de uma orientação, e a orientação é a palavra de Deus. E não conjecturas, especulações, fulano pensou isso, fulano falou aquilo, o médico de lá não sei da quanta disse isso. Meus irmãos, parem com isso. Propaguem a palavra de Deus. Os salmos espelham as nossas emoções. Espalhe salmos de confiança, de contentamento, como o Salmo 46 que nós lemos no início da nossa liturgia pelo nosso irmão presbítero Altair. Confie no Senhor de todo o teu coração. Provérbios fala, confie no Senhor e não te estribes, não confie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, meu querido irmão. Por último, esse salmo também é um salmo messiânico, que representa Jesus Cristo, que não pertencia a esse mundo, mas estava nesse mundo como peregrino. Ele não era desse mundo. Ele parecia que estava em Meseque, em Quedar, no sul, no norte, mas quando estava ali em Jerusalém, parecia que ele não era desse mundo. E não era de fato.
Jesus foi hostilizado, caluniado, mentiram contra ele, língua enganadora contra ele. Esse salmo ele vai representar o nosso Cristo, que foi maltratado, mentiram, enganaram os outros para poderem condená-lo, preferiram malfeitores do que o próprio Cristo. Esse salmo nos mostra que apesar de tudo que Jesus passou, de toda mentira, de toda hostilidade, de toda calúnia, quando ele estava na cruz, ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Messias perdoou os seus caluniadores. A igreja pode passar por calúnias, a igreja pode passar por difamações, e nós precisamos promover a paz e não a guerra. Nós precisamos clamar o perdão e não a ingratidão ou até mesmo a vingança sobre os outros. Como igreja de Cristo, nós devemos ser como o próprio Cristo, que messianicamente, sendo hostilizado, sendo caluniado, lábios mentirosos tramaram contra ele. Mesmo assim, ele clamou perdão por aquelas pessoas. É hora de clamar perdão, meus queridos, por esses que estão mentindo, propagando mentira. Nós não sabemos o que Deus fará com eles, porque eles podem provar dos seus próprios venenos, como o versículo 4 assim nos diz. Eles sentirão as suas sedas agudas, eles sentirão as brasas que eles propagaram por aí, mas não nos cabe isso. Isso pertence ao Senhor. Deus tomará conta. Não se preocupe com isso. Eu estou vendo pessoas querendo defender X ou Y. Pare com isso. Pare com isso. Defenda a Bíblia. Defenda a palavra. Propague a palavra. Espalhe a palavra, meu querido irmão, nesse tempo de romagem, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos caminhando para o novo céu e para a nova terra. Então propague, cante e louve ao Senhor, aquele Criador do céu, Criador da terra. Ele é o nosso único, digno de toda adoração, todo louvor e toda glória. Deus nos abençoe. Que nós não sejamos instrumentos de perturbação, mas sejamos instrumentos da paz. Que você seja instrumento essa semana da paz nas suas redes sociais, porque é onde você mais tem falado nesses últimos tempos, é onde você mais tem colocado coisas nesses últimos tempos. Propague paz pela sua vida, propague paz na sua família. Que Deus também propague paz em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ouvir uma última música, que por mais que as tempestades, os problemas nos tentem submergir, ainda assim nós confiamos no Senhor. Vamos ouvir essa última música e depois vamos orar ao nosso Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me sobregira, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
minha canção, o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me sobregira, tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me sobregira, tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Após essa última música, o que nos resta é orar. Orar e saber que o Senhor está conosco e que apesar das tempestades, apesar das tentativas de nos submergirem, nós ainda não seremos abalados pela graça de Jesus Cristo. Pai querido, obrigado por essa noite de adoração. Obrigado pela igreja que está ouvindo a sua palavra. Nos fortaleça, Senhor Deus. Nos traga paz. Ó Deus amado, não nos permita ser contagiados, contaminados pelos lábios mentirosos, mas que os nossos lábios falem somente a verdade e que nós lutemos pela paz. Mesmo que outros não queiram a paz, nós lutemos pela paz. Abençoa o teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque também o nosso irmão André teve a alegria de ter o seu pai, ó Pai, voltando para sua casa,
Obrigado pelo restabelecimento da saúde do seu Walter. Eu abençoe, Pai, agora no tratamento, para que ele tenha sempre melhoras daqui para frente, ó Pai. Abençoa, Pai querido, outros irmãos, outras famílias que têm passado por lutas e dificuldades. Que o Senhor, Pai, nos fortaleça pela graça de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que a graça de Cristo repouse sobre vós, o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que nós sejamos fortalecidos hoje e até a vinda do Cordeiro Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ouvir. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, essa semana ainda continuamos no mesmo esquema, mandando tudo online, Facebook, YouTube. Ore por essa situação, propague a paz, ore por nós também. Tem momentos que a gente fica cansado, mas nos fortaleceremos no Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos e uma ótima semana em Cristo Jesus.